bastante tempo estamos aí fazendo, para a glória do nome do Senhor. E hoje é um privilégio poder estar aqui juntamente com a pastora, com esse ministério. E eu tenho certeza que grande é a tua bênção, grande é a tua vitória. Você que veio aqui buscar a sua bênção, pode ter certeza que está saindo aqui de posse da sua vitória. Aleluia. Irmãos, como eu já falei, já fui posta por pastores. Hoje a gente fala bastante com os pastores, né, para avisar, para eles não passar, não ficarem constrangidos, nem também não ficar constrangidos, porque eu já fui posta para fora por pastores, né, pessoas que já me bateram. Hoje em dia, graças a Deus, o Senhor vai nos dando experiência, vamos trabalhando, o Senhor vai nos dando estratégia, experiência, mas eu já apanhei muito, já levei beliscões, unhada, puxão de cabelo, quando eu fazia a peça do cabelo solto, eu já estou com a peruca bonita, né, pessoal? O Senhor me deu que não dá para ninguém descobrir. Muitas pessoas às vezes até ficam desconfiadas, mas muitas das vezes também não conseguem descobrir. Irmãos, e a palavra que o Senhor me deu nessa noite está no livro de 1 Samuel. E nós queremos meditar na palavra de Deus que fala sobre visão. O crente, ele precisa ter visão espiritual. Quantas das vezes o mendigo entra dentro da casa do pai e acha que é capeta, acha que é demônio? Nem tudo é demônio, nem tudo é diabo. Eu já tive lugares que já sacudiram tanto da minha cabeça, pastora, que só faltava arrancar minha cabeça do lugar expulsando algo que não tinha, que não existia. Sabe, porque nem tudo é diabo. Aleluia. Quantos estão lá fora e nem todos eles estão embaixo de maldição do diabo. Mas nós sabemos que pessoas que estão lá fora também estão carentes, sedentas da palavra de Deus. E cabe eu e você levarmos essa palavra. Eu estava falando aqui da Cracolândia e lá realmente tem pessoas precisando que eu e você vá lá pregar a palavra. E quantas pessoas estão julgando o que eles estão fazendo, nós temos que demonstrar o amor de Cristo Jesus na vida desse povo. Um povo carente, sem Deus, que está nas garras do diabo. Nós estamos aqui nessa noite recebendo, vamos sair daqui alimentados na nossa vitória, mas lá fora tem um povo precisando. Aleluia, se cada um de nós tivéssemos compromisso de trazer um para a presença de Deus, porque cuidar de almas não é fácil, ganhar às vezes até é fácil, você ganha, mas logo depois ela se desvia. O problema é você cuidar dessa alma, e para você cuidar dessa alma você tem que ter visão espiritual. Peça o Senhor para ampliar a sua visão nessa noite, e Deus vai te mostrar quando aquele que serve e aquele que não serve. A Bíblia diz isso, e muitas das vezes nós olhamos e julgamos, e a Bíblia também nos diz que nós não podemos julgar, que da mesma forma que julgar, vamos ser julgados. Aleluia. E muitas das vezes nós estamos olhando só para a aparência, mas eu glorifico o meu Deus. O teu Deus, ele contempla por dentro e por fora. Aleluia. Deus, ele pode se apresentar como um mendigo para você, e aí, o que você vai fazer? Nós esperamos que Deus se apresente como um anjo lindo, maravilhoso de luz, mas ele pode se apresentar na forma que ele quiser, ele pode se apresentar na forma de um anjo, mas também na forma de um mendigo. E aí, o que você vai fazer? Aleluia. Quantas vezes bate lá na nossa porta e nós falamos, vai trabalhar, nós julgamos, e a Bíblia nos recomenda que nós temos que abençoar, nós temos que ajudar sem olhar a quem. Aleluia. Que nessa noite o amor de Deus venha pairar mais na tua vida, você venha pedir mais visão de Deus, que Ele vai mostrar, ampliar a sua visão. Eu glorifico o Senhor que assim como tem muita gente que já quase arrancou minha cabeça, pastora, já teve pessoas que profetizou no meu ouvido falando, varou, vai nessa força porque Deus é contigo. Eu já tive a oportunidade de entrar no mistério juntamente com o povo que estava ligado realmente no Senhor. Aleluia, porque muitas das vezes, irmão, nós pulamos, nós oramos, eu gosto, eu sou pentecostal desde 5 anos, mas eu aprendi uma coisa, se eu não amar o meu irmão, de nada vai servir eu pular rodar, de nada vai servir eu profetizar. Aleluia, eu tenho aqui amar o meu próximo como a mim mesmo. Aleluia, o que a Bíblia diz? Que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Você ama teu próximo como você se ama. É mandamentos de Deus, lá no livro de Deuteronômio, Moisés escreveu, aleluia, Deus mandando um mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. Amamos tantas coisas e esquecer muitas das vezes de amar o nosso próximo. Amar não é fácil, amar é se doar, amar é você compreender, ter paciência, aguentar, suportar, e muitas das vezes nós não queremos suportar nem o cheiroso, tirar o pedido. Glorificado seja o nome do Senhor. Fica com essa palavra, nós vamos meditar aqui na palavra de Deus rapidamente. Aleluia. Eu fico aqui embaixo, eu gosto aqui, amém? Nós vamos meditar lá no livro de 1 Samuel, que foi a palavra que o Senhor nos concedeu nessa noite, que fala da visão de um homem chamado Eli.
Glorificado seja o nome do Senhor. E nós vamos começar a pedir o Senhor para que Ele venha ampliar a nossa visão nessa noite. Venha ampliar a visão das igrejas nos últimos dias sobre a face da terra. O homem está tendo uma visão tão restrita, tão carnal, e está esquecendo, muitas das vezes, de pedir visão de Deus. Mas nessa noite o Senhor vai ampliar a minha e a sua visão. O Senhor vai nos fazer prosperar através da visão que Ele vai nos dar. Visão de conhecimento, visão de crescimento, e através disso você vai ver Deus prosperar na sua vida. Glorificado seja o nome do Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 14. Aleluia, que diz assim. Deixa eu pegar meu óculos aqui, que eu sou uma bênção sem óculos. Estava falando com a pastora que assim, os óculos às vezes me deixam aqui na porta. Mas nós vamos pegar o óculos aqui. Aleluia, nós vamos meditar. Você já vai meditando aí, tomando posse. Em nome de Jesus aí, da palavra de Deus. Aleluia. 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 Louvado e glorificado. Aleluia. Seja teu nome, Deus. Aleluia. Amém? Vida aí que está aí dentro. Amém? Amém, Jesus. Graças a Deus. Acharam? Todos acharam aí? 1,14 está falando da visão do homem. Amém. Sim mesmo, né? Aí vai chegando, viu como é que é. Também glorifica a Deus, né, pela vida da pastora que nos convidou por esse ministério, com a esposa, o evangelista Marcos está aqui, né? Participa direitinho, né? Deixa eu pegar minha bolsa de jeito nenhum. Mas vamos lá, o verso 14 diz assim: E disse Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Amém? Podemos sentar em nome de Jesus. Se você quiser dar glória, você pode dar glória. Se você sentir vontade de pular, você pula. Se você sentir vontade de levantar, vamos glorificar o nome de Deus. Aleluia. Sabe aonde que eu vejo o verdadeiro poder de Deus, pastor? É quando começa a cantar o hino de adoração e o povo entra no mistério. Porque o povo entra no mistério. Aleluia. Quando é Coríntios, já notou? Canta hino de adoração, o povo não pula, não. Qual é o mistério? Deus não opera no corinho e não opera no hino de adoração também. Então, verdadeiramente, Deus está nesse lugar. Muitas das vezes nós entramos em lugares que as pessoas estão tudo aí no corinho. Mas a gente gosta de ver pular na palavra de Deus. É pular no louvor de adoração, porque Deus, quando Ele quer te usar, Ele te usa mesmo. Independente do corinho. Eu te glorifico ao Senhor, que quando Deus tem que me usar, Ele me usa sozinha lá na pia da minha casa. Aleluia. Então, se você sentir nessa noite que Deus quer te usar, deixa Ele te usar na terra. Aleluia, irmãos. Nós estamos falando aqui de um homem, de um sacerdote que todos conhecem, chamado Eli. E a Bíblia diz que ele agora estava no templo observando Ana. Todos aqui conhecem a passagem bastante conhecida de Ana, não vou entrar nesse mistério. Aleluia, mas todos aqui conhecem que Ana queria ter um filho. Era perseguida por Penina. Aleluia, ela estava agora ali naquele templo fazendo um voto ao Senhor. E quando ela faz esse voto a Deus, ela começa ali, a Bíblia diz, a bater os seus lábios. Aleluia, e Eli olha para aquela mulher ali, orando ao Senhor. Talvez ela já não tivesse mais força, né? A Bíblia diz que Ana chorava amargamente. Eu acredito que ela chorava dia e noite. Aleluia, porque ela queria a sua bênção, ela queria uma vitória. E agora ela entra dentro daquele templo, e ali ela começa a falar com Deus de uma forma diferente. Aleluia, cada um de nós temos uma forma de falar com Deus. Eu não sei a forma que tu tem para falar com Deus. Eu tenho a minha forma de falar com Todo-Poderoso. Você nessa noite tem uma forma de falar com Todo-Poderoso. E Ana estava naquele templo ali falando com Todo-Poderoso. Ana já não tinha mais força. A Bíblia nos diz, aleluia, nos versículos anteriores, que Ana ela batia com os lábios. Aleluia, tem versões que falam que ela batia, né, somente com os beiços. Aleluia, mas e ali Ana chega e começa a